Um dos maiores escândalos bancários do país e que irá custar bilhões de reais aos cofres públicos. Você provavelmente já viu as notícias sobre o Banco Master. Mas você sabe quem está por trás disso tudo? Nesse vídeo você irá conhecer o empresário com várias conexões políticas e amizades poderosas, mas que nem mesmo assim conseguiu enganar a Polícia Federal, sendo preso no aeroporto quando estava a minutos de deixar o país. Para entender todo esse escândalo por trás do Banco Master, vamos precisar abordar alguns conceitos do mundo bancário, mas antes disso, vamos conhecer o homem por trás de tudo. Daniel Vorcaro. Nascido numa família de empresários bem estruturados, os Vorcaros sempre tiveram um bom relacionamento com o pastor Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. A relação entre as famílias era tão boa que, quando a igreja comprou uma emissora de TV, a Rede Super, Daniel Vorcaro chegou a apresentar um programa musical gospel chamado de Supersônica. Mas não demorou muito para que ele seguisse os negócios da família e entrasse para o ramo dos investimentos. Seu primeiro negócio veio quando tinha apenas 19 anos, quando seu pai lhe comprou uma empresa de livros didáticos chamada PQS Empreendimentos Educacionais Limitada. A ideia era de que fosse o primeiro empreendimento de Daniel Vorcaro, e aqui já começam as histórias com duas versões na vida dele. O próprio Daniel disse que o negócio foi um grande sucesso, pois enquanto todos duvidavam dele, ele foi lá e reestruturou toda a empresa para depois vendê-la. No entanto, há uma outra versão sobre essa história. Essa versão paralela, contada por ex-funcionários do PQS, dizem que a administração de Daniel era confusa e amadora, que ele não sabia como operar a empresa e, por isso, ela afundou. Independente de quem estiver certo nessa história, o fato é que Daniel seguiu em frente e, em 2014, ano de Copa do Mundo, ele tinha outra grande ideia em mente. A Prefeitura de Belo Horizonte estava dando incentivos a empreendedores para construírem hotéis na cidade, justamente para aproveitarem o ano da Copa do Mundo. Unindo-se aos irmãos Vicente Conte Neto e Antônio Augusto Conte, herdeiros de uma administradora de cemitérios, eles resolveram embarcar no incentivo de empreendimentos e construíram o Hotel Golden Tulip. O projeto era ousado. Uma torre de 37 andares com restaurantes, spa e até mesmo um heliponto. A ideia é que a construção ficasse pronta até 30 de março de 2014, quando os turistas começariam a chegar na cidade. Foi um investimento de mais de 200 milhões de reais, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, e que acabou paralisado, pois o dinheiro não foi suficiente. Mesmo após esse fracasso milionário, cerca de 2 anos depois, Daniel Vorcaro chamou de volta seus antigos sócios, pois agora sim, ele tinha um grande plano. Iria se tornar banqueiro. Seguindo-se aos eventos de 2016, quando o Banco Máxima foi inabilitado pelo Banco Central por rombo de caixa e gestão fraudulenta, Daniel Vorcaro viu a oportunidade perfeita. Tudo o que ele precisava era de caixa suficiente para adquirir o banco arruinado e depois regularizá-lo diante do Banco Central. O pedido de regularização foi feito em 2017, mas a autorização saiu mesmo em 2019 e apenas em 2021 o nome foi trocado para Banco Master. Na época, Daniel Vorcaro chegou a dar entrevista dizendo que teve que trabalhar muito com o Banco Central, apresentar projeto, equipe e passar por um período de quase 2 anos, indo umas 3 vezes por semana a Brasília para conversar com o pessoal do banco. A proposta não era só capitalizar o banco, era criar uma instituição em outros moldes. No final, ele conseguiu realizar aquilo pelo qual batalhou. O Banco Master estava criado e devidamente regularizado perante o Banco Central. O problema, conforme investigações da Polícia Federal, veio depois quando ele começou a colocar o banco em funcionamento. Essa é a parte um pouco mais técnica de tudo o que aconteceu por trás do Banco Master, mas eu vou tentar deixá-la mais simples possível. Quando um banco é regularizado perante o Banco Central,
Isso significa que ele pode funcionar com certos riscos. Funciona mais ou menos assim. Para cada R$ 1 que o banco possui de capital próprio, ele tem permissão de captar até R$ 10 de terceiros, como de clientes e investidores. Então, supondo que o Banco Master começasse com um capital próprio de R$ 1 milhão, ele podia captar, através de clientes e investidores, apenas mais R$ 10 milhões, ok? Essa relação de 1 para 10 é aplicada para todos os bancos, justamente para que eles tenham um colchão para prejuízos. É quase como se o Banco Central virasse para os bancos e falasse: você precisa primeiro colocar dinheiro seu na mesa e só pode pegar até 10 vezes mais do que colocou. A grande maioria dos bancos do Brasil não atuam no limite. Eles trabalham na lógica de 1 para 6. O Banco Master atuava no limite máximo permitido. E não apenas isso, a estratégia deles era ainda mais ousada. Com o máximo de dinheiro possível em caixa, o que o Banco Master fazia então era reinvestir todo ele, e tudo em papéis de crédito e investimentos de alto risco, que a maioria do mercado via como suspeitas e arriscadas. Independentemente do risco, à primeira vista a coisa parecia compensar, e o Banco Master logo trouxe retornos expressivos a todos os que investiram nele. Retornos esses, inclusive, que estavam muito acima do normal do mercado. A lógica era simples. Quanto mais pessoas investissem no Banco Master, mais o caixa dele crescia e, consequentemente, mais era permitido a eles aumentarem esse caixa. Tudo ia bem, até que no dia 17 de novembro de 2025, quando estava prestes a embarcar no seu jato particular de R$ 200 bilhões, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Daniel Vorcaro. Mas o que exatamente aconteceu? Bem, de um modo simples e direto, o Banco Master foi acusado de inflar a quantia que ele tinha em caixa, comprando negócios que não existiam realmente. Ao inflar os seus ativos, o banco multiplicava o dinheiro que podia captar, ou seja, um número falso no papel liberava milhões de reais de dinheiro de verdade. Conforme a Polícia Federal investigava, eles viram que essa prática já havia começado em 2018, em uma operação de teste. Logo após ter adquirido o controle do Banco Master, Daniel Vorcaro adquiriu papéis de dívida de uma pequena clínica médica na cidade de Contagem, em Minas Gerais. No total, esses papéis de dívida somavam cerca de 361 milhões de reais, o que inflou os ativos do banco, como se ele tivesse créditos a receber. O único problema é que o porte da clínica médica não justificava um volume milionário assim, o que levou o Ministério Público a enxergar essa transação como uma empresa de fachada. O Banco Master comprava promessas de pagamento feitas por empresas pequenas, na maioria das vezes de fachada, usando dinheiro de um fundo que ele mesmo controlava. No papel, isso virava centenas de milhões a receber. Na prática, isso significa que o banco prometia pagar a si mesmo, com isso inflando de maneira fraudulenta a quantia que ele realmente possuía. De 2019 a 2024, o patrimônio líquido do banco pulou de 200 milhões para 4,7 bilhões, enquanto a sua carteira de crédito pulou de 1,4 para 40 bilhões. A situação ficou ainda mais complexa quando percebemos que, ao que tudo indica, o Banco Master não estava sozinho nessa. Ele recebia a ajuda do BRB, Banco de Brasília. Em análise, o juiz Ricardo Leite chegou até mesmo a dizer que houve uma espécie de camaradagem entre os dois bancos. Eu acabei de citar que o Banco Master comprava carteiras de crédito bem duvidosas, né? O que realmente chamou a atenção do Ministério Público foi quando o Master adquiriu uma dessas carteiras e, em seguida, vendeu-a para o BRB pela quantia de 12 bilhões de reais. A venda ocorreu sem uma análise rigorosa, pois, na prática, todos sabiam que ela não valia tudo isso. Mais do que isso, nem o próprio Daniel Vorcaro parecia saber explicar
a origem dessa carteira. Primeiro, ele disse que ela vinha de duas associações de servidores públicos da Bahia. Depois, mudou a narrativa, dizendo que eram contratos de pessoas físicas e, por fim, passou a dizer que era da Tirreno, Promotoria de Crédito. O Ministério Público não aceitou nenhuma desculpa, principalmente porque nenhuma delas justificava um valor tão alto, de 12 bilhões de reais. O que leva à pergunta: por que o Banco de Brasília pagaria um valor tão alto assim? O que acontece é que existem limites muito restritivos para que um banco possa emprestar dinheiro diretamente a outro, de uma forma oficial, mas meio às escondidas na camaradagem, como foi dito pelo juiz, que um banco pode ajudar outro e comprando carteiras de crédito. Ao que tudo indica, o Banco de Brasília estava injetando esse valor para salvar o Banco Master de uma forte crise financeira, para que mais tarde eles pudessem comprá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais tarde, o Banco de Brasília fez uma proposta de 2 bilhões de reais para comprar o Banco Master. No entanto, cabia ao Banco Central aprovar ou não essa compra, algo que, em meio a tantas investigações, seria praticamente impossível. Para tentar conseguir a aprovação, Daniel Vorcaro usou sua última cartada: ir a Brasília conversar com seus contatos. É sabido que Vorcaro possui ligação com políticos de todos os lados e ele foi exatamente atrás deles em busca de ajuda. Porém, nem mesmo eles puderam ajudá-lo dessa vez. O Banco Central barrou a venda do Master. O grande problema do Banco Master sempre foi os enormes lucros acima da média que ele prometia, atraindo cada vez mais clientes e se transformando numa bola de neve. O que Daniel Vorcaro fez foi criar algo que se aproxima bastante de uma pirâmide de Ponzi, uma espécie de esquema de pirâmide do mundo financeiro. O banco usava dinheiro em caixa para pagar os clientes mais antigos, alegando lucros altíssimos, mas quanto mais pessoas juntava, mais a situação apertava. Até que, num determinado momento, não havia dinheiro para pagar mais ninguém. Quando foi preso no aeroporto, Daniel Vorcaro disse que não estava fugindo, que na verdade estava indo a Dubai se encontrar com um grupo de investidores interessados em comprar o Banco Master. Para a Polícia Federal, a desculpa não colou. E atualmente ele segue com uma tornozeleira eletrônica para ter os seus movimentos mapeados. E quanto ao Banco Master e as pessoas que perderam com ele? O Fundo Garantidor de Créditos, também conhecido como FGC, é uma proteção para o seu dinheiro num banco. E sua ideia é que, caso algo errado ocorra, você ainda possa resgatar a quantia que perdeu naquele banco. No entanto, há um limite máximo de indenização, que é de até 250 mil reais. Ou seja, para pessoas que investiram e perderam até isso com o Banco Master, eles poderão ter o seu dinheiro de volta. Já para os grandes investidores que investiram acima desse valor, infelizmente não há muito que possa ser feito. E aqui não estamos falando apenas de pessoas físicas, pois o Rio Previdência, por exemplo, aplicou 970 milhões de reais no Banco Master. Foram dezenas de alertas do FGC sobre ele, sobre o banco, já desconfiado de que algo de suspeito estava acontecendo. Agora, o estimado é que cerca de 41 bilhões de reais sejam retirados do fundo para indenizar os prejudicados. Dinheiro esse que vem do próprio sistema bancário, mas que indiretamente afeta toda a economia. Daniel Vorcaro sempre gostou de ver a si mesmo como um outsider, alguém que não era um bancário, mas que, ainda assim, desafiou o sistema e se deu bem. No entanto, ele nunca foi bem visto, nem mesmo entre os próprios banqueiros, que já sabiam de antemão que tinha algo de errado com ele. Em entrevista à Veja, um gestor chegou a dar uma declaração sobre Daniel Vorcaro, dizendo que ele nunca foi respeitado no ramo. Gente séria não fazia negócios com Vorcaro. No final, tanto ele quanto o Banco Master entraram para a história como o maior rombo já feito ao FGC. E você? Tinha negócios com o banco?
Muito obrigado pela sua companhia. Espero que a gente se veja num próximo vídeo.